Juízes capítulo 14, a partir do versículo 1. Vocês vão ficar chateados comigo se eu pedir para vocês levantarem mais uma vez? Ah, pastor, é obrigatório ficar de pé para poder ler a palavra? Não. Mas apenas uma forma como nós fomos, eu particularmente, de onde eu vim, fui acostumado dessa forma, então é apenas um costume. Nós dizíamos que em respeito e reverência à palavra, é claro que a palavra é digna de reverência, de respeito à palavra de Deus, mas é uma forma como nós fomos ensinados. Juízes 14, a partir do versículo 1, diz assim: Sansão desceu a Tima e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma mulher filisteia em Timna, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor. Buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Timna com seu pai e sua mãe. E quando se aproximavam das vinhas, vou repetir, vinhas de Timna, de repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho. Vou repetir: Sansão saiu do caminho para olhar, para ver o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Agora vamos para Juízes capítulo 16, a partir do versículo 18. Vamos ler do versículo 18 ao 20 do capítulo 16. Juízes 16, capítulo 16, versículo 18, diz assim: Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ele não sabia que Deus havia ido embora. Pode tomar o seu assento. Para mim, uma das frases mais tristes que nós vemos na palavra de Deus. Sansão não sabia que o Senhor havia o abandonado. O tema da palavra nessa manhã é: aproveite as oportunidades. A Bíblia está repleta de homens que souberam aproveitar oportunidades. E também houveram homens que perderam oportunidades. Nós temos aprendido que a pessoa, quando é fraca, ela perde oportunidade. Pessoas comuns aproveitam oportunidades, pessoas extraordinárias criam oportunidades. Sansão foi um homem repleto de oportunidades, a começar por sua família. Seu pai Manoá
e sua mãe, que era estéril, ou seja, não poderia ter filhos, aparece um anjo, e esse anjo diz para ela que ela iria engravidar, que ia ter o menino, e deixa bem claro: olha, não beba vinho e não coma coisas impuras. Isso o anjo disse para a mãe de Sansão. E aquela mulher chega, conta para Manoá, para o esposo dela, o que tinha ocorrido, que ela tinha visto um anjo do Senhor. E Manoá ora ao Senhor. O que eu aprendo aqui? Os pais de Sansão eram um homem, era uma mulher que oravam, que tinham intimidade com Deus, a ponto dessa mulher poder ver um anjo, a ponto desse homem orar. E a palavra de Deus diz que o Senhor ouviu a oração de Manoá. Certa vez essa mulher acaba vindo o anjo novamente, e ela vai até Manoá e chama: olha, o anjo que me disse que teríamos um filho, ele apareceu novamente. E Manoá vai até aquela mulher, vai até o anjo com a sua mulher. E quando Manoá chega, ele pergunta para o anjo: é você, é o Senhor, na qual disse as orientações para a minha mulher? A resposta do anjo: eu sou. Se você for pegar versões antigas da palavra, esse anjo vai estar escrito com A minúsculo. Nas versões mais atuais, na sua Bíblia, você pode conferir, vai estar um A maiúsculo. Manoá está diante ali de uma teofania, tanto que quando o anjo explica para ele: olha, conforme eu disse para sua mulher, que é para ela não beber vinho, não comer coisas impuras, que deu a orientação que esse menino seria um nazireu. Para quem não sabe, nazireado, aquele homem que fosse nazireu, ele não poderia, pelo menos as partes básicas, cortar cabelo, raspar a cabeça, passar navalha, não poderia tocar em cadáver, e não poderia consumir nada que viesse da vinha, vinho, uva, suco de uva, etc, etc. O anjo responde a Manoá, e Manoá vai perguntar para ele: mas para que possamos agradecer, Manoá quis ofertar ali, cozinhar um animal, e o anjo orienta: não, entrega em oferta, entrega em holocausto. Tá, mas Manoá pergunta: qual o seu nome? E o anjo: meu nome é maravilhoso. Você conhece quem que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz? Quem que apareceu para Manoá, querido? Quem apareceu para Manoá? Olha a oportunidade que Manoá teve. Olha a oportunidade que Sansão tem de ser filho de um homem e de uma mulher que se relacionavam, que tinham intimidade com Deus. Eu não sei como foi a reação dos seus pais quando você nasceu. Eu, por exemplo, meus pais se conheceram numa balada. Não tive a oportunidade de nascer num lar cristão. Mas meu filho, pelo contrário, quando Gabriel nasceu, tanto eu quanto a mãe dele já estávamos no altar. Eu não sei como é que foi a alegria do seu pai e da sua mãe quando recebeu a notícia, quando sua mãe ficou sabendo que estava grávida. Eu não sei se houve festa na família. Não sei se de repente a sua mãe disse: o que vai ser da minha vida agora? O que eu vou fazer? Eu não sei qual foi a reação do seu pai, qual foi a reação da sua mãe, mas eu sei de uma coisa:
Se você está aqui hoje, se você nasceu, é porque alguém lá em cima, o autor e consumador da nossa fé, tem propósito na tua vida. Deus não erra, Deus não falha. Se você está aqui hoje, é porque você tem um propósito para ser cumprido na tua vida, na tua casa, na tua família, para você ser o diferencial do que vem para a sua descendência. Deus te levantou como um homem e como uma mulher que vai mudar a história da tua família. O próprio Sansão vai perdendo as oportunidades que lhe são concedidas. Ele começa onde não era para ir, ele começa a caminhar para o lado do filisteu, a ponto de se apaixonar por uma mulher. Ele se encanta com aquela mulher, e encantando com aquela mulher, vai falar com seus pais: olha, consiga para mim. E os pais de Sansão vão dizer a ele: meu filho, tem tantas mulheres em Israel, o que você vai fazer lá no lado filisteu? É claro que quando nós vamos ler o texto, nós percebemos que havia vontade do Senhor naquilo ali, para que ocorresse um confronto com os filisteus, que eram inimigos do povo de Israel. Então Sansão começa, os pais deles vão com ele, e o texto diz que quando ele está indo novamente com os pais, acaba que um leão surge, parte para cima dele, e a Bíblia que diz que ele rasgou o leão como se fosse um cabrito. Eu já vi rasgar folha de papel. Você já viu rasgar cabrito? Fica imaginando isso. Enfim, ele rasga aquele leão. Rasgando o leão, ele não comenta nada com seus pais. E quando ele retorna, para aí sim, quando vai casar com essa mulher, está voltando com os pais, ele vai para o lado da vinha, saindo do caminho, passando pela vinha de Tina, ele foi ver o corpo do leão que ele tinha matado. A palavra de Deus diz que Sansão saiu do caminho. Muito cuidado, para você que está na presença de Deus, andando com Deus, caminhando com Deus, as propostas da vida que o inferno vai colocando para você sair do caminho, para abrir mão do caminho. Quem que é o caminho, queridos? Quem é o caminho? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sansão sai do caminho, encontra lá o cadáver do leão. Ele, sendo nazireu, não poderia tocar no cadáver. E o que ele faz? Olha lá e tem mel. Até onde eu sei, posso estar enganado, mas não é comum ter leão naquela região. E ainda mais abelhas produzirem mel em um cadáver. Mas enfim, Sansão toca no mel que estava no cadáver, vem comendo, oferece ao pai, oferece à mãe e não conta para eles. Sabendo que ele estava errado, que enquanto nazireu, se ele tinha feito isso, o que ia acontecer? Ele nunca poderia ter o cabelo cortado. Ele teria que voltar, refazer o voto, rapar a cabeça, para começar tudo de novo. Ele não quis retornar. Ele acaba desonrando os pais quando ele não obedece. E a palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Minha sogra soube honrar pai e mãe. Partiu com 94 anos, bem vividos. Fez parte do primeiro batismo de uma das maiores denominações evangélicas que temos no Brasil.
causa da fidelidade dela para com Deus, a família foi alcançada. Foi o que a Mília disse aqui. Quando ela deixou Jesus entrar em casa, a história foi mudada. Mas quando você não honra teu pai e tua mãe, consequências severas você vai acabar pagando. E quando fala de oportunidades, eu lembro de um homem chamado Davi, que nesse contexto ainda era um jovem. Davi, quando vai levar lá a comida para os seus irmãos, que o pai dele tinha orientado, vai ver como é que estão seus irmãos, vai buscar notícias, que eles estão na guerra, de frente aos filisteus. Davi chega e o cenário é o povo de Israel recuado, do outro lado os filisteus, e um gigante de quase 3 metros de altura, desafiando, 40 dias desafiando, querendo um homem que pudesse combater com ele. E quando aquele homem lançava o desafio, o exército de Israel recuava. Davi chega e pergunta, eles já tinham ouvido falar, que vai ganhar quem conseguir derrotar o gigante? Derrotando o gigante, vai receber riquezas do rei, vai casar com a filha do rei, e a família não precisa de pagar mais imposto. É isso? Opa! Fico imaginando se fosse nos tempos atuais, Davi com seu smartphone pega, filha do rei, entra na rede social, opa, tô dentro. Na verdade, sabemos que Davi já tinha sido ungido. Ele sabia quem o chamou, quem o capacitou. E Davi se coloca à disposição para ir para a peleja. O mesmo Golias que revela o medo de Saul é o mesmo Golias que revela a coragem de Davi. Porque naquele rapaz havia algo chamado unção. Unção, capacitação que vem do alto. É o que nós precisamos todos os dias andando com Deus. Senhor, unge a minha vida. Senhor, me capacita, me enche com o teu Santo Espírito, me dá direção, o que o Senhor quer que eu faça. E quando você pergunta para Ele, você tendo intimidade, relacionamento com Ele, fica tranquilo, Ele te responde. Porém, na Bíblia também existem pessoas que perderam oportunidades. Judas foi um deles. Ele andou com a porta, mas nunca passou por ela. Judas andou com o caminho, mas preferiu seguir pelo atalho. Andou com o mestre, mas não aprendeu nada. Judas também andou com o dono do céu e preferiu seguir o caminho do inferno. Pessoas fracas perdem oportunidades, pessoas comuns aproveitam oportunidades e pessoas extraordinárias criam oportunidades. Oportunidades não são concedidas todos os dias. Todos os dias. Eu me lembro que eu tinha 15 anos, quando me foi oferecido para aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, como meu único e suficiente Salvador. Eu não contei de 1 a 2. Eu o aceitei, fui batizado. E a família, pai, mãe e 2 irmãs, ninguém era cristão, não tinha ninguém evangélico. Mas eu me agarrei numa palavra: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua. Vai procurar sobre minha família hoje. Minha mãe foi a última. 23 anos depois, ela também passou pelas águas. Hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Oportunidade. E talvez você que esteja nos ouvindo, caso esteja sendo transmitido esse culto, ou você que se faz presente aqui, já tenha um dia aceitado ao Senhor, mas por algum motivo abriu mão de andar no caminho. Mas o Espírito Santo de Deus, aquele que se preocupa contigo, aquele que anda contigo, aquele que fala ao teu coração nessa manhã, fala para você: filho, sinto saudade do tempo que você me louvava,
Sinto saudade do tempo em que você buscava minha face pelas madrugadas. E é tempo de retornar para os braços do Pai. E você que nunca teve essa oportunidade de aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, hoje também é dia de salvação. Amanhã pode ser tarde. Entregue a Jesus o teu coração. Não faça como Sansão, que foi perdendo as oportunidades que a vida foi lhe oferecendo. Se formos vermos em hebraico, Sansão significa filho do sol. O filho do sol não soube aproveitar oportunidades. E outro ponto que eu vou aprendendo, nós não vemos Sansão com nenhum amigo. Ele, enquanto juiz, e olha que interessante, ele sendo juiz de Israel, ele foi escolhido dentre os escolhidos. Olha que oportunidade. A nação de Israel, a nação escolhida. Sansão é escolhido dentre os escolhidos. Ele, enquanto juiz, tinha que constituir exércitos. Baraque, Jefté, Débora, juízes que Israel teve, Eude. Vai procurar o exército de Sansão, não tem. Ele se gabava, eu dou conta. A palavra de Deus diz que houve uma situação que os filisteus vieram contra ele, ele pegou uma queixada de jumento e matou 1000 homens. E não foi, vem de um em um para não embolar, não. Em uma vezada, esse homem sai matando. Era uma máquina de guerra, era uma máquina mortífera. Na vida é necessário que tenhamos alianças. E alianças que você faz, com quem você faz, me revela onde você quer chegar. Com quem você tem feito alianças? Quem tem sido seus amigos? Com quem você tem andado? Uma vez que você tem amigo, Jesus amava a multidão. Onde ele ia, a multidão seguia. Mas para estar mais próximo dele, eram 12. Para orar com Jesus, dos 12, só 3 que seguiam: Pedro, Tiago e João. Mas apenas um colocava a cabeça aqui. Quem ouve o seu coração? Para quem que você abre o seu coração nos momentos de peleja? Porque nós, enquanto homens, mulheres, somos limitados, somos falhos. A palavra de Deus diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Para quem que você confessa as suas tentações? Recebeu uma proposta maravilhosa financeiramente falando, e você sabe que é ilícito. Para quem que você chega e fala: olha, eu preciso de ajuda, preciso que você ore por mim, eu recebi uma proposta, é uma tentação, eu não quero cair nessa tentação. Ou qualquer outro tipo de pecado que você está prestes a cair. Para quem que a quem você recorre? A quem você abre o teu coração? É necessário. Se forem 2, se um cair, o outro levanta. Muito cuidado com quem você cria aliança, com quem você cria aliança. Aos jovens, muito cuidado com quem você vai se aliançar. Ah, pastor, pode ficar tranquilo, eu não tenho olhos nenhum para quem seja de fora da igreja. Não se escandalize, mas até dentro da igreja você precisa ter cuidado. Saiba filtrar as suas amizades. Saiba filtrar para quem que você vai entregar. Vai depositar a tua confiança, depositar o teu coração. Porque lá na frente pode ser que pague caro. Sansão não tinha amigos. Isso foi um erro, porque ele vai pecando, vai errando.
sem que tivesse alguém que pudesse o orientar. E quando ele passa por aquele leão, que ele volta para olhar o que ele tinha matado, eu aprendo o seguinte: não volte para olhar para aquilo que Deus te ajudou a matar. Um relacionamento que era tóxico. Aí você não aguenta, cria um perfil fake. Deixa eu ver como é que fulano tá, como é que a fulana tá. Ei, passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o. Já foi tanto sofrimento que você passou, para que você vai voltar para olhar cadáver? Quem está entendendo diz amém. Aproveite as oportunidades. Após um tempo que Sansão, eu olhei para Salomão, acabei falando Salomão, que Sansão casa com a mulher que era filisteia. Ele retorna. Quando ele vai reencontrar com ela, ele fica sabendo que o pai dela havia dado para outro homem. Sansão fica furioso. O que ele resolve? Pega 300 raposas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma raposa de perto. Eu já vi em zoológico. Não deve ser fácil não, gente. Pegar uma raposa já deve ser complicado. Sansão pega 300. Em pares, prende o rabo de uma na outra. 150 pares de raposas e coloca uma tocha no meio para poder incendiar a seara dos filisteus. Há pregador que diga, e essa só vai entender quem curte futebol, há pregador que diga que Sansão era atleticano. Devastou. Os filisteus acabam se revoltando novamente e parte para cima do povo de Israel. Só problema, só luta e dificuldade. Guarde isso. Amizades, relacionamentos decidem destinos. Você pode repetir comigo? Relacionamentos decidem destino. Eu tenho amizades que já tem 30 anos. Obviamente, pessoas crentes. Pessoas que me levam para a presença de Deus. Pessoas que torcem pelo meu sucesso e da minha parte idem para com eles. Com quem você tem feito aliança? Faz lembrar, certa vez um homem vai até um sanatório. Chegando nesse sanatório, tinham lá 200 loucos. Ele chega na portaria, se identifica: olha, estou vindo visitar meu primo. E aquele porteiro diz: olha, os funcionários hoje não vieram, mas você pode entrar aí. Seu primo, pela descrição que você me disse, deve estar lá para o fundo. Aquele homem vai entrando pelo sanatório e se depara com 2 loucos que pulavam o muro do sanatório e voltavam. Pulavam e voltavam. E ele pergunta para eles: vem cá, o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos treinando. Como é que faz para fugir daqui? Hoje à noite a gente foge. Anda mais um pouco, tinha um homem próximo de uma poça, fingindo que estava pescando. Oh, rapaz, o que você está fazendo aí? Pescando, ué? Pescando o quê? Bobo. Pescou quantos até agora? Você é o primeiro. Anda mais um pouquinho, tinha um camarada chorando, lendo uma carta, na verdade uma folha em branco, e chorava, segurando aquela folha de papel.
que você está chorando tanto aí, rapaz? O que está escrito aí? É a carta do meu irmão. Mas não tem nada escrito aí. A gente está brigado, a gente não está se falando. Aquele homem volta lá no porteiro e disse: olha, você, o doido aqui dos 200 doidos, o mais doido é você, o mais louco é você. Se eles se juntam e partem para cima de você, você está frito. E aquele porteiro disse: nos 20 anos que eu trabalho nesse sanatório, eu tenho aprendido que os loucos nunca se unem. Relacionamentos definem destinos. Sansão, depois a Bíblia diz que ele vai se envolver com uma prostituta e depois com uma mulher chamada Dalila. Com Dalila era um casamento maravilhoso. Ele mentia para ela mentia para ele, estava tudo certo. Não tinham feito nenhum tipo de programa Casados e Felizes, Casados para Sempre. Era uma loucura só. E aquela mulher sempre perguntando: onde é que estava a origem? Como é que fazia para ele perder as forças? E Sansão mentia. Até que chega um ponto que ele já não aguenta mais e vai contar onde é que estava a origem da força dele. Eu anotei um texto do pastor Mark Anderson que diz assim: Sansão está no colo de Dalila, um gigante por fora, mas um anão por dentro. Foi chamado para libertar uma nação, mas era escravo de si mesmo. Sansão sabia destruir tudo, mas não construiu nada. Nasceu para brilhar, mas viveu em trevas. Usava bem os músculos, mas nunca usou o cérebro. Possuía muita força, pouca sabedoria. Nasceu para ser herói, morreu como um palhaço. Chamado para liderar sua nação, não conseguiu liderar a si mesmo. Arrancou as portas de uma cidade, mas nunca abriu a porta para a libertação do seu povo. Colocou fogo na seara dos filisteus, mas nunca incendiou o seu coração. Vou repetir: pessoas fracas perdem oportunidades. Pessoas comuns aproveitam oportunidades. E pessoas extraordinárias criam oportunidades. Os filisteus o prendem. E deixa eu perguntar algo para você. Quem cortou o cabelo de Sansão? Pode falar alto para mim, por favor? Quem cortou o cabelo de Sansão? Alguns disseram Dalila. Juízes capítulo 16, versículo 19. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Vou perguntar novamente: quem cortou o cabelo de Sansão? No nosso meio evangélico, às vezes tem muito disso, né? Nós vamos ouvindo, vamos acostumando. Quem cortou o cabelo de Sansão? Dalila. Como é que chamava o outro ponto que costumo muito dizer? Porque como Deus tirou uma costela de Adão, na costela do homem falta uma costela. Se for estudar o corpo humano, vai ver que a costela está direitinho, não foi tirada nenhuma costela. E fora outros pontos que no nosso meio nós vamos ouvindo e vamos passando para frente. Então, não fique preocupado com relação a essa questão de Dalila cortar o cabelo de Sansão. É porque sempre ouvimos dessa forma, mas como viemos para a palavra, e a gente tinha lido lá no início, eu perguntei e alguns irmãos disseram Dalila. Isso é normal, acontece. Seguindo, os filisteus, eles acabam prendendo Sansão. E quando prendem, o que eles fazem?
furam os olhos dele. Lembra que enquanto eu li o texto, eu frisava, e Sansão viu. Sansão quis ver, saindo do caminho para ver o leão. Quando os inimigos o pegam, a primeira coisa que faz, fura os olhos. Furando os olhos dele, o colocam agora numa moinha, um moinho, numa prisão. Está lá ele empurrando, cabelo cortado. Só que o cabelo começa a ir crescendo de novo. E os filisteus, para poderem celebrar o deus deles, Dagom, fazem uma festa e mandam chamar Sansão. Chamem ele para que possamos rir, zombar. E quando trazem Sansão, Sansão diz para o rapaz que está junto dele: me coloque próximo à coluna que sustenta o prédio, o templo. Com uma mão ele segura em uma coluna, com a outra ele apoia. E Sansão faz uma oração pedindo a Deus que mais uma vez ele possa ter forças para destruir os seus inimigos. E o texto diz que ele emprega a sua força, derruba aquele local e mata todos, inclusive ele. A Bíblia diz que em sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Sansão, de braços abertos, pede a morte dos seus inimigos. Jesus, lá na cruz, de braços abertos, ele pede: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Na cruz, você pode olhar para frente. Na cruz, Jesus olha para cima e diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz ele olha para o lado: ainda hoje, no paraíso, comigo estarás. Na cruz, Jesus olha para baixo e diz: filho, eis aí sua mãe. Mulher, eis aí seu filho. Estando na cruz, você só não pode olhar para trás. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez. O que passou, passou, querido. Eu não sei como é que foi a tua história até aqui. Eu não sei o que você vinha carregando até aqui. Mas com Cristo, crucificado em Cristo, o teu destino agora é o céu, Nova Jerusalém, vida eterna com Ele. Já estou crucificado com Cristo. A morte de Sansão gerou muitas mortes, mas a morte de Jesus gerou vida. Está aqui na minha frente. Um dia estivemos presos nos laços do inimigo, no lamaçal de pecado, mas a morte de Jesus nos trouxe vida e trouxe em abundância. Deus é bom, Deus é fiel. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Que a nossa oração seja como a do salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Se coloque de pé.
Eu creio que nessa manhã pessoas aqui vão estar mais ligadas quando surgirem oportunidades em suas vidas. Quando a oportunidade surgir, você tendo o Espírito de Deus perguntando: Senhor, é da tua vontade? Se prepare para viver mudança de vida. Se prepare para viver mudança na tua história. Se prepare para viver mudança na tua casa, na tua família. Eu vou pedir para que você dê a mão à pessoa que está do seu lado. Feche o corredor. Enquanto estivermos orando, você não vai orar por você. Você vai orar pela pessoa que está do seu lado, à sua direita, à sua esquerda. Para que o Senhor abra o entendimento, para que possamos estar cientes quando vierem as oportunidades vindas do alto, que possamos agarrá-las e possamos viver assim de acordo com a vontade do Eterno.